Bom dia, pessoal. Tudo bem? A propósito de hoje, fazemos alguns exercícios sobre fatoração, tá? Lembrando que nós estudamos apenas dois casos de fatoração, que é o fator comum evidência e o agrupamento, que na minha concepção é um caso até particular do fator comum evidência, e estudamos algumas simplificações de frações algébricas, tá? Então, os exercícios eles vão estar pautados sobre esses assuntos. Bom, os exercícios propostos são 7, 13, 14, 16 e 18, que estão localizados na página 6 e na página 11, tá? Então, dê um pause no vídeo agora, tente fazer os exercícios do livro didático de vocês, e após finalizar a resolução, espero que com sucesso, assistam a correção para conferir suas respostas. Bora lá? Bom, a primeira questão é a questão 7. Determina o valor das expressões, considerando o valor informado para cada variável. Então, olha só, eu tenho uma expressão algébrica e tenho um valor para x. Eu vou substituir esse valor para x aqui. Só que o próprio enunciado me dá uma sugestão. Simplifique as frações algébricas, tá? Então, olha só, observe que eu tenho x menos 1 aqui e x menos 1 aqui, tá? Mas que os expoentes aqui é 2 e 1. Eu vou aplicar uma propriedade da potência que diz o seguinte: na divisão de potências com a mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, aqui vai ficar x menos 1, ok? Então, a minha expressão aqui ela se tornou mais simples aqui. Eu vou substituir o x por 1,5, tá? Que é mais 3, multiplicado por 1,5 menos 1. Aqui vai dar 4,5 vezes 0,5, isso vai dar 2,25. Pessoal, mas você fez de cabeça? A gente pode fazer aqui, ó. 45 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vão 2, 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Como tem duas casas decimais, eu preciso ter duas casas decimais aqui, tá? Professor, eu pensei assim, x mais 3 que multiplica x menos 1 vezes x menos 1. Já que está ao quadrado, eu posso escrever assim. E cortei esse com esse. Posso fazer isso? Claro que pode, ok? Lembrando que quando a gente trabalhar com expressões algébricas, a simplificação ela tem que ser da expressão inteira. Por exemplo, eu não posso cortar o 2a com 2a aqui, mas eu posso cortar a expressão 2a menos 3 aqui com a expressão 2a menos 3 aqui. Já que essa expressão de cima, 2a menos 3, multiplica o restante de toda a expressão, tá? Isso tem que ficar bem claro. Ou eu corto uma expressão inteira, quando tem adição e subtração, ou não corto ninguém, tá? Nesse caso, simplifiquei aqui, sobrou a mais 5, e agora ficou fácil, né? Menos 0,75 mais 5, isso é 4,25, ok? Bom, determine a forma fatorada do perímetro do quadrilátero abaixo. Perímetro é uma medida de contorno, não é isso? Então, eu vou contornando a figura. Eu pego 4x, vou pôr aqui P de perímetro, 4x ao quadrado, mais 8x, mais 6xy, mais 12y, tá? Nesse caso aqui, eu dou sempre a sugestão seguinte, comece pelo fator como evidência. Se o fator como evidência não der certo, você passa para outros casos, outras estratégias de fatoração, tá? Aqui eu até poderia começar com o fator como evidência, que é o 2, já que 4, 8, 6 e 12, tá? Eles são divisíveis por 2. Só que depois eu não vou conseguir somar esses resultados aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o método agrupamento. Então, eu vou agrupar esse 4x ao quadrado com 8x e esse 6xy com 12x. Ah, professor, e se eu fizer o fator como evidência por 2? Vai dar certo? Tem que dar certo, tá? Mas eu vou optar aqui por agrupamento. Então, olha só, eu olho para os números 4 e 8 e vejo o maior divisor comum entre eles, o MDC. De 4 e 8 é 4. Em relação às letras, a termos algébricos, partes algébricas, tá? Ou partes literais, melhor dizendo, o meu MDC será sempre as letras comuns, ou os termos algébricos comuns, de menor expoente. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. É fator comum? É. Menor expoente é o x. Abro parênteses, e agora eu vou dividir 4x2 por 4x, dá x, mais 8x dividido por 4x, dá 2. Mais entre 6 e 2, o MDC é o 6. E em relação às letras, a única letra que é comum é o Y. Como ambas têm expoente igual a 1, eu coloco o Y aqui. 6xy dividido por 6y é x, 12y dividido por 6y é 2. Observe que
Apareceu o x mais 2 aqui e o x mais 2 aqui. É como se eu fizesse novamente um fator como evidência, x mais 2. Se eu tiro o x mais 2 dessa expressão, sobra 4x. Se eu tiro o x mais 2 dessa expressão, sobra 6y. Tá? Deixa eu só colocar um mais aqui. Detalhe, pessoal. Eu gosto de fazer assim. Na hora que eu vejo que eu utilizo o método de agrupamento e eu percebo que dentro desse parênteses aqui, desse que eu tenho a mesma expressão, eu simplesmente no outro parênteses vou colocar esse termo com esse. É claro que na prática a gente está fazendo uma divisão de 4x que multiplica x mais 2 por x mais 2. E aí vai cancelar x mais 2 por x mais 2 e vai sobrar 4x, que ficou aqui dentro. Tá? Mas na prática você pode fazer isso. Retira o termo que é comum e o que sobra vai para o próximo parênteses, tá? Quanto à divisão aqui que eu fiz direto, por exemplo, 4x2 dividido por 4x, a gente lembra que o 4 dividido por 4 dá 1, x2 dividido por x1 dá x1. Isso é igual a x. Por isso que eu pus x aqui. E quando eu fizer 8x por 4x, 8 por 4 é 2 e x cancela com x. Então, pessoal, se vocês ficaram com dúvida dessas divisões aqui, vocês podem fazer rascunhos aí para facilitar o cálculo, tá? Nem sempre vocês vão conseguir responder rapidamente a divisão, mas quando não conseguir, vocês podem fazer isso através de um rascunho. Sendo AB igual a 15, x mais y igual a 2, qual é o valor dessa expressão? Bom, observe que eu não tenho valor de A e B, eu tenho valor de A mais B. Então, eu vou ter que forçar para esse A mais B e x mais y. Dentre esses dois fatores aqui, ó, e esses dois, há um fator que vai ser comum. Nesse caso aqui, ó, o 4A. Abro parênteses, 4AX dividido por 4A sobra x, mais 4AY dividido por 4A sobra y. Mas aqui vai acontecer de novo, agora é o 4b, eu tenho 4bx dividido por 4b sobra x, mais 4by dividido por 4b sobra y. Fator como evidência é o x mais y e o x mais y. Eu passo a ter x mais y e abro parênteses, sobra 4a mais 4b. Para resolver isso, ó, x mais y apareceu, eu já sei que é 2. Mas não apareceu a mais b, mas sim 4a mais 4b. Eu tenho duas estratégias para fazer isso. A primeira é a seguinte, a mais b é igual a 15. 4a mais 4b vai ser 4 vezes 15. E aí eu consigo encontrar essa resposta. Uma outra possibilidade é eu fazer o fator comum aqui dentro, tá? Qual que é o fator comum aqui dentro? É o 4. E se eu faço 4a dividido por 4, isso dá A, 4b dividido por 4, isso dá B. Agora eu tenho tudo que eu preciso. X mais y é 2, vezes 4, vezes A mais B, que é 15. Ok? 15 vezes 4, 60, vezes 2, 120. Chega a minha resposta final aqui. Ok? Continuando. Agora eu vou trabalhar com mais simplificações. Lembrando que eu não posso cortar esse 3 com esse 9, porque esse 9A2 ele está subtraindo aqui, tá? Como eu disse, eu só posso simplificar termos que estejam multiplicando toda a expressão. O 3 está multiplicando toda a expressão em cima, mas o 9 não está multiplicando toda a expressão embaixo. Então, não posso fazer essa simplificação. Então, vou ter que manipular essa expressão algébrica para que eu possa fazer simplificações. Então, vou manter o numerador aqui, e aqui eu vou usar o fator como evidência, tá? O MDC de 9 e 6 é o 3, que é o máximo divisor comum entre eles. Entre A2 e AB é A. Por quê? É a letra que é comum e é de menor expoente. Então, agora eu vou fazer a divisão. 9A2 por 3A. 9 por 3 dá 3, A2 por A dá A. Menos 6AB dividido por 3A. 6 por 3 dá 2, AB dividido por A sobra B. Observe que agora sim eu posso simplificar. Tá? Eu posso cortar esse 3 com esse 3 e posso dividir esse A ao quadrado por esse A aqui. O sinal negativo continua, tá, pessoal? Então, ó, A2 dividido por A dá A vezes B sobre 3A menos 2B. Não tem mais. Vou manter esse sinal no numerador aqui, que ele estava no numerador, tá? Não tem. Opa, não tem 3. Não tem mais o que fazer. Não posso cortar esse A com esse A, porque esse A aqui está numa expressão que está subtraindo com outro, tá? Então, aqui passa a ser a minha resposta final. Em todos eles, o sinal negativo está no numerador, vou manter, tá? Pela mesma forma que aconteceu na letra A, vai acontecer na letra B. Eu vou manter o meu numerador e aqui eu vou usar o fator como evidência. Entre 4 e 2, o divisor é 2, abro parênteses. Opa, ainda não abro parênteses.
Entre as letras, eu tenho A aqui e tenho A aqui. O menor expoente é 1, então mantenho A. Eu tenho B aqui e tenho B aqui. O menor expoente é B2. Então, agora eu faço a divisão. 4A2B3 dividido por 2AB2 é 4 dividido por 2 dá 2, A2 por A dá A e B3 por B2 dá B. Concordam? Menos 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso colocar. A dividido por A dá 1, B2 por B2 dá 1. Quando os termos são idênticos, pessoal, o resultado da divisão dá 1, ok? Então, observe que eu tenho 2 corta com 2, A com A, B2 com B2. Ou seja, pessoal, sobrou em cima ninguém? É 0? Não, sobrou 1. Porque o processo de simplificação funciona assim. Quando eu corto esse 2 com esse 2, eu estou dividindo ambos por 2. Aí aqui fica 1, aqui ficaria 1. Só que 1 é um elemento neutro da multiplicação. Eu não preciso ficar representando 1 aqui várias vezes multiplicando, tá? Mas quando todos os termos forem simplificados, eu preciso dele sim. Então, sobrou 2AB menos 1. Ok? Bom, aqui, inicialmente, a minha proposta é usar agrupamentos, tá? Então, aqui eu tenho fator como evidência 2. 2x dividido por 2 dá x, 2 dividido por 2 dá 1. Vezes. Opa, não tem nada de vezes. Fator como evidência. Em relação ao número, eu tenho 13 e 13 aqui. O 13 vai ser um fator como evidência. X aqui, eu vou pegar o de menor expoente. Z aqui e Z aqui, ambos são iguais. Então, ó, 3Z2 dividido por 3x2Z dividido por 3x, ó, 3 por 3 dá 1, x2 por x dá x, z cancela com z. Mais 3xy dividido por 3xy dá 1. Observe que dentro do parênteses o resultado deu o mesmo, tá? Mas vamos aqui para baixo ainda. O 5, fator como evidência, o x aparece aqui e aqui, eu pego de menor expoente, o y aparece aqui e aqui, eu pego de menor expoente. 5x2y dividido por 5x, sobra x, né? 5 por 5 dá 1, x2 por x dá x, y por y dá 1. Mais 5xy dividido por 5xy dá 1. Bom, o que vai acontecer agora, fator como evidência aqui é o x mais 1, que vai multiplicar o que sobrou aqui, 2, mais 3xy. Embaixo sobrou o 5xy, que multiplica o x mais 1. Observe que aqui todo mundo está multiplicando, então eu posso cortar o x mais 1 com x mais 1. Sobrou em cima 2 mais 3xy sobre 5xy. Dá sim a vontade de cortar xy com xy, mas não pode ser feito isso, porque a expressão 3xy soma o 2, tá? Não está multiplicando, então não posso cortar. Aqui, vou de novo usar o fator como evidência. Aqui o fator como evidência vai ser o 3A2, porque 3 aparece aqui e aqui, e o A aparece aqui e aqui. Eu pego o de menor expoente, que é o 2. 3A3 dividido por 3A2 dá A, porque 3 por 3 dá 1, A3 por A2 dá A. Mais 3A2 por 3A2 é 1. Aqui eu posso dizer, a princípio, que não tem nada como fator como evidência, mas eu sempre posso colocar um 1 como fator em evidência, né? Então, colocar esse 1 aqui ou não colocá-lo, dá na mesma, né? Para o resultado da expressão. Mas para mim, a fatoração aqui, ó, facilita porque eu vou usar o fator comum evidência aqui, ó. 4 aparece aqui e aqui, o A não aparece aqui e aqui, então não tem fator comum evidência, mas o X aparece. Eu vou ter 4AX por 4X dá A. 4X por 4X dá 1. Fator como evidência, A mais 1, que multiplica o que sobra, né? 3A2 mais 1. E aqui embaixo, 4x, que multiplica A mais 1. Vou cortar A mais 1 com A mais 1 e vai sobrar 3A2 mais 1 sobre 4x. Não dá para simplificar mais nada. O último aqui, de novo, eu vou usar o agrupamento. E aí, nesses casos, eu tenho que tomar cuidado com os sinais, tá? E eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Bom, 6xy, 3y. Fator como evidência vai ser o 3, porque 6 e 3 tem um divisor 3 comum. Xy aqui, y aqui. Então, tem só o y aqui. 6xy dividido por 3y, 6 dividido por 3 dá 2. Xy por y, cancela y com y, sobra x. Menos 3y dividido por 3y dá 1. Observe que aqui eu tenho um positivo e um negativo. E aí, agora, olha só, na hora de eu tenho que definir, além do fator comum evidência, eu tenho que definir o sinal. Se eu simplesmente colocar assim, ó, o 2 não é comum, o x não é comum, mas o z é. Coloco mais z como fator comum evidência. Aí ficaria 2xz dividido por z dá menos 2xz dividido por z vai dar menos 2x. Z dividido por z dá 1.
Observe que os sinais deram invertidos, e isso não é legal para mim. Então, o que eu faço? Eu troco esse sinal aqui para negativo, e na hora que eu for fazer o fator como evidência, eu coloco o termo com o sinal negativo. Aí, ó, 2xy dividido menos 2xy por menos z, menos com menos mais 2xz dividido por z sobra 2x, tá? Z dividido por menos z dá menos 1. Então, agora apareceu os termos iguais aqui, ó. Tá? Então, tem que sempre ficar atento se eu tenho que colocar o fator como evidência positiva ou negativa aqui. E quem vai me orientar se o resultado aqui está idêntico ao daqui. Aqui eu tenho o 13 e o 6, o MDC é o 3, y aparece aqui e lá. Então, aqui vai dar 3y por 3y dá 1, menos 6xy por 3y, 6 por 3 dá 2, xy por y dá x. Então, ó, eu preciso que o primeiro termo seja positivo. Aqui o primeiro termo está negativo, então vou considerar o sinal aqui, ó, o z como fator comum em evidência. Então, ó, menos z por menos z dá mais 1. 2xz dividido por menos x vai dar negativo, 2x e o z cancela com z. Então, agora eu vou pegar os fatores comuns. 2x menos 1 aparece duas vezes, né? Então, vai ser um fator comum. E vai sobrar 3y menos z. Aqui embaixo, eu vou ter 1 menos 2x, e aqui eu vou ter 3y menos z. Vou cortar isso com isso, certo? Bom, aí, pessoal, olha que interessante. Eu tenho 2x menos 1, e aqui eu tenho menos 2x mais 1. Concordam com isso? Opa, faltou o x aqui. O detalhe é que os sinais estão trocados, apenas os sinais. Então, eu vou pegar aí embaixo e vou colocar o menos 1 como fator como evidência. Eu vou ter menos 2x dividido por 1 dá 2x. E vou ter mais 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Aí, a partir do momento que esses termos ficam iguais, eu posso cancelar esse com esse. Então, sobrou aqui 1 em cima, dividido por menos 1, a resposta é menos 1. Olha para vocês verem como se tornou simples essa expressão toda, né? Continuando, se a gente perceber aqui, ó, a gente também poderia ter percebido isso, ó. O 3y aparece aqui e aqui com sinais trocados, o 6x y aparece aqui e aqui com sinais trocados, o 2xz aparece aqui e aqui com sinais trocados, e o z aparece aqui e aqui com sinais trocados, ou seja, as expressões elas são as mesmas. Se eu tivesse colocado menos uma evidência aqui e organizado as expressões, eu teria matado isso em uma linha só, né? Mas não percebi, não tem problema, cheguei na resposta certa do mesmo jeito. Acredito que é a última questão. Um aluno do 8º ano entrou numa sala e encontrou escrito no quadro duas expressões. Só um detalhe, tá, pessoal? Esse assunto de fatoração, em alguns momentos, já foi abordado no 8º ano. Ele escreveu aqui, como estava estudando fatoração, percebeu que uma das expressões foi simplificada corretamente e a outra foi simplificada de forma errada. Qual delas está correta? Justifique a sua resposta fazendo a simplificação. Então, ó, primeiro, aqui, ó. Eu tenho x3 mais x2 sobre x2. Fator comum e evidência que eu vou usar aqui vai ser o x2. Vou escrever embaixo, pessoal, porque senão... Não, peraí. Vou passar minha... Então, aqui, eu vou ter o fator como evidência o x2, porque aparece x aqui, eu pego de menor expoente. x3 por x2, isso dá x, mais x2 dividido por x2, isso dá 1. Dividido por x2. Como x2 em cima e embaixo está multiplicando todo mundo, eu posso cortar com esse embaixo que está sozinho. Resposta x mais 1. Quer dizer que esse aqui acertou. Lembrando sempre que o denominador tem que ser diferente de zero, tá? Então, o x ao quadrado é diferente de zero, consequentemente, x é diferente de zero. Foi isso que está escrito aqui, ó. Só traduzindo aqui isso, tá? Vamos ver. Provavelmente o segundo errou, né? Na verdade, eu não preciso nem fazer, porque a expressão é a mesma, tá? Aqui tá falando que é x3, então tá errado. Aqui, ó, é como se eu tivesse cortado aqui e aqui. E isso não existe, porque eu não posso simplificar se não estiver multiplicando. Ok, pessoal? Então, finalizamos essa lista de exercício, tá? Pessoal, lembre-se que não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito são vocês, tá? Muito obrigado. Vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.